O enorme ovo que viajava a bordo do navio dos piratas do Roger pode ser uma das maiores pistas para a saga final de One Piece. Nós tivemos apenas um pequeno vislumbre da última grande aventura do Rei dos Piratas, Gol D. Roger, durante o flashback do País de Wano. Mas mesmo naquele momento, um mistério permaneceu sem resposta. O gigantesco ovo transportado no navio dos piratas do Roger. Esse ovo apareceu pela primeira vez no capítulo 0, uma história especial que funciona como uma espécie de prólogo para o filme Strong World. Embora o filme em si siga uma linha mais próxima de um universo paralelo, o capítulo 0 foi desenhado diretamente por Oda e mostra com precisão o que diversos personagens do passado estavam fazendo naquele período da cronologia. Por isso, ele é uma fonte extremamente importante. Em outras palavras, a verdadeira identidade desse enorme ovo provavelmente é um mistério que Oda vem planejando cuidadosamente há muitos anos. A próxima aparição do ovo aconteceu durante o flashback de Oden no arco do País de Wano. No mesmo capítulo extremamente importante em que Oden e Barba Branca ficam chocados ao ouvir o sonho de Roger, e no qual também é levantado o mistério de Marshall D. Teach aparentemente nunca dormir, o gigantesco ovo pode ser visto claramente sobre o navio de Roger. E mesmo depois que os piratas do Roger descobriram a verdade sobre o One Piece em Laugh Tale e a tripulação foi dissolvida, o ovo continuava a bordo da embarcação. Mas o mais curioso é que, cronologicamente, ele já estava lá muito antes disso. Antes mesmo do incidente de God Valley, o ovo já fazia parte do navio. Chega a parecer que aquele objeto sempre esteve ali, quase como uma decoração permanente da embarcação dos piratas do Roger. No entanto, segundo as informações oficiais do Databook Vivre Card, esse objeto é realmente o ovo de alguma criatura. Traduzindo a descrição original, existe um enorme ovo no Oro Jackson. Mesmo quando Roger deixou o navio, ele ainda não havia chocado. O que aconteceu depois disso? A forma como a informação é apresentada faz parecer que esse elemento ainda terá importância no futuro da história. O ovo não aparece no flashback do Bug mostrado nos primeiros capítulos de One Piece. Porém, considerando que ele já estava presente durante o incidente de God Valley, quando Shanks ainda era apenas um bebê, é provável que aquele flashback represente uma fase em que diversos detalhes do mundo ainda não haviam sido completamente definidos por Oda. Inclusive, esse é frequentemente citado como um dos possíveis erros de continuidade mais famosos da série. Mas afinal, o que exatamente é esse ovo? Naturalmente, Oda nunca forneceu pistas concretas ou foreshadowings claros sobre sua verdadeira natureza. Portanto, tudo o que podemos fazer é especular. A primeira teoria que vem à mente é a possibilidade de ser um ovo de Rei dos Mares. No mundo de One Piece, as primeiras criaturas capazes de colocar um ovo desse tamanho seriam justamente os Reis dos Mares. O navio dos piratas do Roger não era pequeno, e ainda assim o ovo ocupava quase metade de sua estrutura. Para gerar algo daquela dimensão, a criatura responsável precisaria ser, no mínimo, um gigantesco monstro marinho. Momo, que era criado pelos piratas do Arlong, já era considerado uma besta marinha impressionante. Dependendo da espécie e usando como referência a proporção entre uma galinha e seu ovo, o dono desse ovo provavelmente seria maior do que o monstro que arrancou o braço de Shanks, mas menor do que os enormes reis dos mares convocados por Shirahoshi. Mas existe um problema. Se fosse apenas um ovo comum de Rei dos Mares, por que Roger o carregaria consigo durante tanto tempo? Com exceção dos momentos em que estão ligados ao Calm Belt ou a Shirahoshi, os Reis dos Mares normalmente são tratados na história apenas como monstros gigantes ou enormes fontes de alimento. Mont Blanc Noland chegou a caçar e cozinhar alguns deles. Se essas criaturas podem morrer com relativa facilidade, então sua espécie provavelmente produz muitos ovos para manter a população. Nesse caso, por que os piratas do Roger tratariam um único ovo como algo tão valioso? Se fosse extremamente raro, eles poderiam vendê-lo. Se fosse apenas uma reserva de comida, poderiam consumi-lo. A única explicação seria se os Reis dos Mares estivessem ameaçados de extinção e Roger fosse algum tipo de protetor fanático dessas criaturas. Mas nada na história sugere algo assim. Então, se não é um ovo de Rei dos Mares, de que criatura ele pertence? Será que estamos diante do ovo de algum ser lendário que ainda nem apareceu em One Piece? A obra já estabeleceu a existência de criaturas antigas e mitológicas. Em Little Garden, Vivi fala sobre os dinossauros como animais extintos pertencentes a uma era distante. Já em Punk Hazard, os chapéus de palha demonstram acreditar em criaturas como yetis e dragões, exatamente da mesma forma que nós encaramos essas lendas no mundo real. Mas existe uma diferença importante. No nosso mundo não existem ovos desse tamanho. Nem mesmo os maiores dinossauros conhecidos seriam capazes de produzir algo tão gigantesco devido às
limitações biológicas. Porém, se esse ovo pertencer a uma criatura mitológica, como um dragão ou uma ave do trovão, então sua dimensão deixa de parecer impossível dentro da lógica de um mangá. A história afirma que os dragões não existem naturalmente, mas Vegapunk conseguiu criar versões artificiais deles. Além disso, existem diversas Akuma no Mi Zoan míticas inspiradas em criaturas lendárias. No anime, também tivemos o exemplo dos dragões milenares. Por isso, é difícil afirmar com absoluta certeza que criaturas mitológicas simplesmente não existem no mundo de One Piece. E se o único ovo de uma criatura verdadeiramente lendária estivesse justamente a bordo do navio dos piratas do Roger? E se Roger o estivesse protegendo e aguardando pacientemente o dia em que ele finalmente chocaria? Nesse cenário, o ovo passaria a ter um significado muito maior do que simplesmente pertencer a um rei dos mares. Mas mesmo assim, surge outra pergunta. O que Roger esperava que nascesse dali? Existem inúmeras criaturas que nascem de ovos. Mas o ovo do Oro Jackson não se parece com um ovo de peixe ou inseto. Sua aparência lembra muito mais um ovo de casca rígida, semelhante ao de uma ave ou de um réptil. Se dele nascer um pássaro gigantesco ou um dragão colossal, isso até explicaria sua existência. Mas talvez exista uma possibilidade ainda mais interessante. Uma possibilidade ligada diretamente a Uranus, a arma ancestral que representa os céus. Afinal, um ser capaz de dominar os céus combinaria perfeitamente com o simbolismo de Uranus. O problema é que, segundo as deduções de Vegapunk, tudo indica que Uranus já esteja em posse do governo mundial. E pelo que vimos até agora, a destruição do reino de Luluzia e de sua ilha mostra que essa habilidade parece estar muito distante de uma arma biológica comum. Como Poseidon já foi revelado como sendo Shirahoshi, a princesa dos reis dos mares, a possibilidade de surgir outra arma ancestral, baseada em uma criatura biológica, também parece ter diminuído um pouco. Mas existe um detalhe importante. Esse ovo já estava no navio desde o incidente de God Valley, quando Roger ainda era jovem. Isso significa que, de alguma forma, ele tinha uma enorme importância para o rei dos piratas. Se imaginarmos essa história, talvez o dono original desse ovo tenha confiado ele a Roger por causa de algum inimigo natural extremamente poderoso. Embora também exista outra possibilidade. Como Roger era um pirata, talvez ele simplesmente tenha roubado o ovo. Talvez aquela criatura estivesse correndo perigo de ser destruída. Afinal, se não houvesse nenhum risco, o lugar mais seguro para esse ovo seria com sua própria mãe, dentro do seu ninho. E quando pensamos em quem poderia ser esse grande inimigo natural, inevitavelmente o governo mundial aparece como o principal candidato. O governo mundial demonstra uma sensibilidade extrema quando o assunto envolve os poneglyphs e o século perdido, tentando eliminar qualquer vestígio ou evidência relacionada à verdadeira história do mundo. Já existem vários elementos do passado que eles tentam apagar completamente. Então, não seria absurdo imaginar que um enorme ovo com algum significado especial também estivesse entre as coisas que eles queriam destruir. E nesse caso, faz todo sentido que algo assim estivesse a bordo do navio de Roger, um símbolo de liberdade que sempre esteve em oposição ao controle imposto pelo governo mundial. Talvez algo que o governo mundial teme esteja esperando para nascer desse ovo. Seguindo essa linha de pensamento, a verdadeira identidade da criatura dentro dele provavelmente seria algo poderoso o suficiente para ser comparado a um deus. Talvez seja uma criatura capaz de representar uma ameaça ao governo mundial, ou até mesmo algo que tenha ligação direta com Uranus. Além disso, a ideia de uma arma biológica ancestral que ainda não despertou dentro de um ovo lembra um conceito presente na obra Nausicaa do Vale do Vento, de Hayao Miyazaki. Oda já comentou diversas vezes que é fã das obras de Miyazaki, e essa ideia combina bastante com a atmosfera cada vez mais próxima de um mundo pós-apocalíptico que One Piece vem apresentando. A partir disso, podemos criar outra teoria interessante. Talvez, para esse ovo finalmente chocar, ele precise estar em um navio específico ou em um ninho feito com a árvore Adam, e isso explicaria por que Roger carregou esse ovo durante toda a sua jornada. O Oro Jackson foi construído utilizando a madeira da árvore Adam. Pensando dessa forma, existe uma conexão interessante entre o tamanho gigantesco do ovo e Elbaf, a Ilha dos Gigantes, que possui uma forte ligação com a árvore chamada Adam. Se essa teoria estiver correta, talvez a verdadeira natureza desse ovo seja revelada mais cedo do que imaginamos. Afinal, atualmente os piratas do Chapéu de Palha chegaram em Elbaf. Além disso, Elbaf possui uma ligação misteriosa com antigos membros dos piratas do Roger, como Shanks e Scopper Gaban. Talvez esse ovo também esteja escondido em algum lugar de Elbaf neste momento. Ou,
Caso ele ainda não tenha chocado, talvez tenha sido levado a bordo do Thousand Sunny. Afinal, assim como o Oro Jackson, o navio dos Chapéus de Palha também foi construído utilizando a madeira da árvore Adam pelo mestre de Franky. Em outras palavras, talvez Luffy esteja herdando, através de Shanks ou Gaban, a missão que Roger não conseguiu concluir: fazer esse ovo finalmente chocar. Independentemente do que nascer dali, essa criatura certamente deve estar conectada à história dos piratas do Roger e, consequentemente, ao verdadeiro significado de One Piece. Um ovo é algo que precisa ser protegido e preservado até o momento certo. Mesmo com pressa, você não pode simplesmente quebrá-lo por fora. Para nascer, a criatura dentro dele precisa romper a própria casca. Não é apenas uma questão de vir ao mundo. Como foi escrito em Demian, de Hermann Hesse, a ave luta para sair do ovo. O ovo é o mundo. Quem deseja nascer precisa primeiro destruir um mundo. A ave voa para Deus. Essa ideia se conecta perfeitamente com o conceito de destruir uma era antiga para criar uma nova. Nesse sentido, o fato de existir um ovo a bordo do navio dos piratas do Roger parece extremamente simbólico. Esse ovo provavelmente acompanhou Roger em sua viagem até Laugh Tale. E depois de descobrir o One Piece, Roger disse: "Nós chegamos cedo demais." Quase como se ainda não fosse o momento certo para o ovo nascer. Ele encontrou a verdade, mas em vez de completar essa missão durante sua própria vida, ele deixou tudo nas mãos da próxima geração. Assim como ele passou o chapéu de palha para Shanks, e Shanks entregou esse legado para Luffy. Então talvez esse ovo também tenha sido passado adiante para outra pessoa, junto com a esperança de que um dia chegaria o momento certo para ele finalmente chocar. E qualquer coisa que nascer dele será uma peça fundamental para a nova era que Luffy irá criar. Provavelmente será mais um dos grandes legados deixados pelos piratas do Roger, que tiveram como papel principal entregar o futuro para a próxima geração. O novo mundo, a nova era e o amanhecer mencionado no final de One Piece podem representar justamente isso: uma nova vida surgindo depois da destruição da antiga casca. Mais especificamente, talvez a linha vermelha seja destruída e todos os mares finalmente se tornem um só. A criação sempre vem depois da destruição, e Shiva, o deus da destruição, possui uma ligação curiosa com Brahma, o deus da criação. Isso também se conecta com Nika, o deus do sol, que ao mesmo tempo representa liberdade e uma força capaz de destruir tudo. Então fica a pergunta: que esperança e expectativa Roger deixou para um futuro que ainda não havia nascido? Essa é uma resposta que todos nós ainda queremos descobrir.